Então, bora codar para ser feliz. Hoje é dia de malhação, vamos fazer vários exercícios, bom para o corpo, para a alma e para a mente. E vamos começar. O primeiro exercício, então, que a gente vai brincar da lista 6, lista de laços, será o exercício 10. Escreva um programa em Java para ler 10 valores, calcular e escrever a média aritmética dos valores lidos. Só para lembrar, média aritmética é aquela uma que você soma uma determinada quantidade de elementos, então você tem, sei lá, 5 elementos. Você soma os 5 elementos e aí você vai dividir por 5, que é a contagem dessa quantidade de elementos. Isso daí é a média aritmética. Então, bora começar, né? Escrever um programa para ler 10 valores. Então, vamos começar aí um programa para ler 10 valores. Se eu vou ler alguma coisa, é muito importante a gente pegar e colocar o nosso scanner. Para tanto, vou fazer a importação dele. Importe java.util.scanner. Vou criar já um objeto de leitura para a gente usar, né? Scanner leia igual a new scanner, e a gente vai escanear o quê? A entrada do sistema, system.in. Beleza, já temos aí o início. Ele fala que eu tenho que ler números, né? A quantidade de vezes que eu vou ler não vem ao caso. Poderia ser 1, 2, 10 mil, 1 milhão, infinitas. Então, eu preciso ler o número. Vou criar, então, uma variável para receber a leitura desse número. Então, uma variável para receber a leitura do número que eu quero. Então, declarei int número igual a 0. Beleza. E aí, no nosso enunciado, ele fala o seguinte: escreva um programa. Deixa eu copiar isso daqui, né? Para ler 10 valores. E a gente vai calcular a média aritmética. Bem, existem duas coisas importantes que a gente deve de entender aqui. Como que eu posso calcular a média? Eu tenho que somar esses valores. Beleza, como que eu vou somar 10 valores? Eu vou ler 10 vezes o número. Tá, mas você vai guardar isso aí aonde? Então, eu preciso acumular, né, dentro de uma variável que vai somatizar todas essas entradas, e aí depois eu pego essa variável acumuladora e divido ela pela quantidade de leituras que eu fiz. No caso, a gente já sabe que é 10, eu divido ela por 10. Então, isso daí vai gerar uma média para a gente. Então, a gente vai ter aqui, além do número, a gente vai precisar de uma variável para acumular, e ela vai acumular o quê? Qual que é a função dela? Ela vai acumular a somatização dos números, a soma de todos os números. Vou chamar essa variável de soma. E depois a gente tem mais uma variável, só que essa agora eu vou colocar ela do tipo double. Por que que eu vou colocá-la do tipo double, né? Porque quando eu divido um número por outro, pode ser que gere casas decimais. Para isso daí eu preciso de uma variável que consiga receber valores decimais. Para tanto, a minha média será um double. Estou colocando aqui um valor inicial de 0.0. Beleza, a gente já pode começar a fazer o nosso programa. Ele fala para a gente fazer a leitura de 10 números. Então, existe uma certeza. Eu tenho que fazer alguma coisa que repita 10 vezes. Quando a gente está falando de repetição, a gente está falando de laços, né? Então, laços não é filme do Naruto, já deixo claro, mas é bom, assista se não assistiu e se emocione, porque é muito bonito. Fala sobre o laço entre pessoas, mas voltando, porque isso daí me lembrou, talvez eu assista depois. E fala sobre repetição. Eu preciso de alguma estrutura que me permita repetir 10 vezes um processo. Eu não vou criar 10 variáveis e fazer para ler 10 vezes. Eu não sou louco. Eu sou preguiçoso. Um bom programador é preguiçoso, mas eu não tenho preguiça de pensar, eu tenho preguiça de digitar. Logo, eu penso antes de fazer para não ter que escrever muito. É isso que um bom programador faz. Aí eu sempre conto para os alunos que aqueles filmes que aparecem, aquele hacker digitando milhares e milhares de comandos, mostrando um programador que ele digita, é falso, isso aí é mentira. Se você tiver um programador assim, esse cara daí é problemático, ele não bate muito bem não, cara.
muito provavelmente você vai encontrar um programador que ele vai ficar um tempão olhando para a tela do computador, pensando, a gente programa aqui e não aqui, aqui é somente a externalização do resultado do que a gente fez aqui, né? Então a gente pensa para depois externalizar, para gerar lá os movimentos com o dedinho em cima do teclado para sair as letrinhas aqui no que a gente está utilizando para escrever. Então a gente pensa primeiro. Por isso, o programador deve de ser uma pessoa preguiçosa para digitar. Porque se ela gostar de digitar, esquece, pode ter certeza que vai escrever um monte de coisa errada e vai escrever sem pensar. Então, pensa e depois escreve. A gente está pensando, fazendo o processo, e agora a gente vai escrever. Eu quero repetir 10 vezes. Tem 3 laços, tem 3 estruturas que a gente conheceu, né? Eu posso utilizar um while, que é um laço condicional, um do while, que é um laço condicional, mas ele difere do while porque ele executa pelo menos uma vez garantido, e eu tenho o for. O for também é um laço que funciona bem para repetir quando eu tenho uma determinada quantidade de vezes que eu conheço. Bom, eu vou fazer com o for esse exercício daqui. Então, vou fazer aqui um for. O laço, ele precisa repetir algumas vezes. Então, antes de qualquer coisa, eu montei a estrutura. For, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Montei ali a estrutura. Agora eu começo a escrever o que eu quero. Eu quero um for que vá de 1 a 10. Eu quero que aconteça 10 vezes. Precisa ser de 1 a 10? Não, não precisa. Eu preciso ter 10 repetições. É mais fácil a gente ir do 1 ao 10 na tua cabeça. Se começa em 1 e vai até 10, são 10 repetições. Mas se eu falasse para você do 21 ao 30, você ia parar e ficar, nossa, mas 21 ao 30 vai fazer... você vai ter que parar para pensar. Deixa de ser intuitivo. Pode fazer? Claro que você pode. Vai repetir 10 vezes? Vai repetir 10 vezes, sem problema nenhum. E se eu quisesse fazer, por exemplo, do 1 ao 20, só que eu vou somando de 2 em 2, posso fazer? Claro que você pode, vai contar 10 vezes também. Se contar 10 vezes, não importa a forma com que você faça. Eu recomendo que seja a mais simples e direta possível. É uma recomendação porque depois fica fácil de você bater o olho e saber o que está acontecendo. Se você tiver que gastar tempo para calcular quantas vezes esse bagulho daqui está repetindo, já não é tão interessante, porque você está tendo aí um esforço muito grande para gerar algo muito simples. Você só tem esforços grandiosos para coisas grandiosas. Para coisas simples, menor esforço possível é sempre uma ótima opção. Pensa dessa forma. Vamos fazer aqui. O for tem aquela característica que eu posso declarar o contador dele dentro dele mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó, int contador igual a 1. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 10. Contador mais. Muita gente utiliza aí. Eu uso também, não é ruim, não. Só que eu acho que aqui, com nomes mais significativos, vai ficar mais fácil de você entender. Então, para o contador começando em 1, indo até o contador menor que 10, sendo acrescido de 1 em 1. Então, eu tenho que contar quantas vezes? 10 vezes. Aí a gente vai começar a nossa brincadeira e a gente vai contar aqui 10 vezes. O que eu preciso fazer? Eu preciso solicitar para o usuário entrar com o número, né? Então, vou mandar uma mensagem para ele, system.out.print, vou mandar a mensagem falando para ele, entre com um número. Entre com um número. E aí, agora, o que eu faço? Eu preciso ler esse número. Número é igual a nosso objeto de leitura leia, e a gente tem uma função que faz a leitura, ele fica na expectativa de uma entrada, de uma digitação de um número. Então, que a próxima coisa digitada seja um inteiro. Abre e fecha parênteses. Pronto. Isso daí é uma função. Então, essa função fica na expectativa que o que for digitado seja um número. Então, beleza, e é um número do tipo inteiro. Então, legal, a gente fez a leitura. Vamos ver aqui o que acontece. Parei meu programa aqui, não vou escrever mais nada, compilando. Ele compilou, vou rodar, olha lá que bonitinho. Eu vou digitar na sequência para você poder contar, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E aí finalizou. Então, ele está fazendo a leitura de 10 números. Eu coloquei na ordem para a gente poder contar facilmente. Então, está lendo 10 números, fazendo a leitura de número 10 vezes, né? Então, ele executa este processo daqui 10 vezes. Beleza, executou esse processo 10 vezes. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ir acumulando esse valor, né? Cada vez que eu digitar um número, eu preciso somar ele, eu preciso colocar ele num acumulador. O meu acumulador, nesse caso, se chama soma. Então, eu vou dizer aqui que soma é igual ao valor que estava em soma, e aqui é valor, ele converte, ele vai lá e pega. Qual que é o valor inicial de soma? Zero. Então, soma mais o número. Qual que é o valor do número? Não sei, o usuário vai digitar, mas ele vai somar zero mais do que o usuário digitar e vai jogar esse resultado daqui para dentro de soma. E ele vai devolver lá para dentro de soma. Vamos supor que aqui está valendo zero, né? O valor de soma é zero, e o usuário digitou 5. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma de 0 mais 5, e isso daqui vai resultar para a gente em 5. 0 mais 5 é 5. Agora, esse valor 5 será atribuído à soma. Então, soma vai receber o valor 5. Ao final da execução dessa linha, se soma estiver com 0 e número estiver com 5 dentro dele, soma vai valer 5. E aí eu executo uma segunda vez. Por exemplo, voltei, são 10 leituras, eu estou na minha segunda leitura. Quanto está valendo soma agora? Soma, nesse momento, está valendo 5. Então, aqui nós temos o 5. E vamos supor que o usuário digitou, sei lá, 7. Agora a gente vai resolver. 5 mais 7 é igual a 12, correto? Então aqui a gente tem o valor 12. 12 vai ser jogado para dentro de soma. Soma, nesse exato momento, está valendo 12. Após a execução dessa linha, soma valerá 12. E ele vai fazendo esse processo de acumulação. Ele está somando o valor e jogando dentro da própria variável. Pega o valor atual da variável, mais o que eu li, soma esses dois. Esse resultado, ele joga novamente para dentro da própria variável. E a gente está acumulando nela mesma. Então, a gente está fazendo esse processo. Isso daqui vai ser repetido 10 vezes, né? Então, aqui são 10 repetições desse processo daqui, aonde ele vai fazer a soma dos números digitados. Então, eu gostaria de ir mostrando esse valor acumulado. Eu vou colocar aqui uma impressão logo depois do soma, só para a gente ver como que está esse valor acumulado, né? Então, vamos fazer uma impressão. System.out.print ln, e eu agora vou imprimir aqui, ó, vou colocar um símbolozinho só para diferenciar, e eu vou colocar aqui, ó, soma. Então, eu só quero imprimir lá para eu ir acompanhando o que está acontecendo em soma. Vamos ver agora. Essa linha daqui não é necessária, mas eu estou colocando porque eu quero ver o que está acontecendo nesse exato momento. Executando, olha lá, vamos aumentar o tamanho da fonte, beleza? Entre com um número. Eu vou fazer de 1 a 10, beleza? Então, de 1 a 10. Digitei 1. Soma agora está valendo 1. Vou digitar 2. 1 mais 2 dá 3. Então, vai ter que aparecer 3. Legal, eu vou digitar 3. 3 mais 3 vai ter que dar 6. Deu 6. Vou digitar 4. 6 mais 4 tem que dar 10. Agora o 5. 10 mais 5 tem que dar 15. Aí agora o 6. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. 36 mais 9, 45. 45 mais 10, 55. A soma de números, dos números de 1 a 10 é 55. Isso daí dá para você ver, você pega 1 mais 10 dá 11, a metade da quantidade é 5, 11 vezes 5 vai dar 55, então tá certo. A soma de sequências dá para fazer dessa forma. Então, aí a gente tem mostrando ele acumulando esse valor.
Legal, eu já vi aqui a acumulação acontecendo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular a média. Como que a gente calcula a média? Média é igual a soma dividido pela quantidade de elementos que eu contei. Quantos foram os elementos? 10. Então, eu vou colocar 10. Você pode fazer o cast, então, entre parênteses, né? Na frente aqui, por exemplo, dessa variável, escrever lá double, porque os dois são inteiros, divisão por inteiro daria 5 de resposta e não 5,5. Posso fazer dessa forma, posso colocar esse cara aqui, posso colocar esse cara aqui, posso colocar nos dois, ou eu posso simplesmente transformar esse cara em ponto flutuante do tipo double. Também funciona. Isso daqui é um double, vai resolver minha vida também, funcionará muito bem. Agora eu quero fazer a impressão aqui da média. System.out.print ln e a gente vai imprimir a média. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, compilei, executei. Só para a gente garantir, eu vou digitar novamente a sequência de 1 até 10, que a soma a gente já conhece, vai dar 55. 55 dividido por 10 tem que dar 5,5. Então, se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, deu 55 a nossa somatória, né? A nossa totalização. Dividindo pela quantidade de números lidos, que foram 10, então 55 dividido por 10, 5,5. Beleza, resolvido o nosso programa. Se você não quiser que fique aparecendo essas totalizações parciais, é só tirar esse system out que está aqui, ou comentar ele. E aí ele não vai aparecer, vai ficar mais enxuto, né? Compilando, rodando, ele vai ficar lá bonitinho, mais enxutinho, né? E aí, dá a resposta, era isso daí que o exercício pedia, né? Entrar com 10 números e após a entrada desses 10 números, você deve ter tido um trabalhinho aí para acumular, você vai ter que calcular a média. Para que eu possa fazer isso, eu preciso acumular numa variável. A gente acumulou numa variável chamada soma. E aí depois a gente calculou a média. Média é igual a soma dividido pela quantidade de elementos que a gente leu. Perfeito, exatamente isso. A gente fez esse esquema daí. Então, fica bem simples a gente executar esse processo. O uso do for é interessante. Se você quisesse usar um while, o que ia mudar? Você iria declarar o contador aqui fora igual a 1, o while, contador menor ou igual a 10 e o contador mais. Desculpa, solucei e ainda tossi. Vai ajudar. E o contador mais teria que vir aqui para dentro do laço, né? E aí a gente precisaria fazer essa pequena modificação. Então, isso daqui, se fosse feito com while, né, ficaria algo desse tipo. Deixa eu salvar esse cara aqui com while. Só para a gente ver. Agora a resolução que tinha sido com for, vou fazer com while para a gente ver como que fica. A gente faz a declaração da variável, então a gente vai declarar a variável aqui fora, começando em 1, while, contador, e aí a gente, né, vou tirar esses comentários aqui que não são necessários nesse caso, vocês já viram como que é, né? A gente vai ter que fazer esse processo aqui. Contador mais. Exatamente a mesma coisa, o mesmo funcionamento, né? Tá aí simplesinho a forma de realizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,5. Se fosse com do while, mesma coisa, só inverter aqui, colocar o while aqui para baixo e escrever do aqui em cima. Mesma coisa funcionaria. Nem vou gastar tempo fazendo isso daí. Se alguém tiver alguma dúvida, como faz com do, só avisar que eu refaço aqui. Dúvidas de como a gente pode trabalhar com essas estruturas? Esse exercício tá ok?
Então, temos mais um. Certo. Diga! Deu certo nisso, entendeu? Deu. Joia. Alguém com alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa? Se fizer de tal forma, a gente testa tudo, não tem problema não. Ok? Vamos então fazer um outro exercício. Agora a proposta tinha sido fazer o 29. Vamos ver quem que é o 29. 29. Não. 29, tá aqui. 28, 20. Ah, é o 29. O 29 foi o que o Shen pediu. Vamos lá. Aqui, na verdade, assim, eu tinha várias listas de laço, eu juntei todas em uma, dá para ver que eu segmentei, né? Então, aqui são algumas sequências usando laços. Você pode usar quantos laços você achar que são necessários para poder realizar as sequências, né? Então, aqui é uma coisa interessante, a gente começa a trabalhar com laço dentro de laço, né? A gente vai fazer o aninhamento de laços, assim como a gente tem o aninhamento de ifs, né? Então, colocar um if dentro de outro, a gente pode colocar um laço dentro de outro. E não importa, podem ser laços diferentes, né? Então, eu posso colocar externamente um for, internamente um while, e aí vai por gosto do freguês, né? Eu tenho uma familiaridade, eu gosto muito de usar for, sempre gostei, mas não necessariamente precisa ser, né? Você pode fazer com qualquer um. Esse daqui é bem simples. Aqui eu tenho uma repetição que vai de 1 a 10 e outra repetição que vai de 1 a 10. Então, só para mostrar, eu vou fazer o 25, que é o introdutório dessa parte daqui, para a gente poder começar a nossa brincadeira, e depois eu faço o próximo, que é o que a gente quer realmente, ou ainda um intermediário, né? Vamos ver aqui, salvar esse cara. Ele vai ser o 25. 25. Esse daqui não tem solicitação de entrada do usuário, então a gente não precisa declarar um scanner e nem criar o objeto de leitura do scanner, né? O nosso leia. Ele fala para a gente fazer uma impressão que vai de 1 até 10. Então, vou fazer aqui um laço. Vou usar for, beleza? For. Normalmente usa uma variável chamada i. E aí todo mundo me pergunta, mas por que i? Né? Por que eu estou fazendo i? Porque esse processo se chama iteração, não é interação, é iteração. Você está iterando. Então, um iterador, qual que é a primeira letra? I. Em inglês também é iterable, né? Iterator. Então, você tem i também. E aí, quando você precisa de mais uma variável, qual que é a próxima letra do alfabeto? J. Então, sempre usam I e J, e é comumente ver esse tipo de solução com I e J. Algumas pessoas utilizam A, B, né? Outras utilizam X, Y. Gosto do freguês. Então, eu gosto de seguir a sequência do iterator, né? Então, eu uso I e logo na sequência I, J, K, L, quando eu vou precisando. Então, int I começando em 1, então meu I começa em 1, e o meu I vai ser enquanto for menor que 10. E eu vou contar de 1 em 1. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Olha lá o nosso forzinho. E aí eu vou fazer aqui, ó, um system.out.print ln. E aí eu vou imprimir isso daqui. Eu vou imprimir o I e depois eu vou imprimir uma vírgula. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Vamos fazer por partes, né? Olha lá, o nosso exercício ele fala isso daqui, né? Imprima esse negócio. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante até chegar no 10, ele faz 10,1, 2, 3 até o 10, né? É exatamente isso, João. É por conta disso. A gente usa e nem sabe, né? Mas é por causa do iterator, né? Por isso que é i. Essa brincadeira aqui, então, vamos ver o que acontece. Compilando o nosso programa e rodando. Olha lá que bonitinho. 1, 2, 3, olha, ele já está bem legal, já está fazendo exatamente
uma parte do que a gente precisa, só falta o restante. Simples desse jeito. Só que aqui a gente está utilizando um print LN. Quando eu faço print LN, ele imprime e vai para a linha de baixo. Eu não quero, eu quero que ele continue na mesma linha para ele imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já vi muita gente fazer algo assim, né? Então, legal, a sua solução é muito boa, funciona realmente. Só que se eu falasse para você assim, agora eu quero que você entre com a quantidade de números, né? Então, se fosse 20, ele vai 1, 1, 2, 3, 4, 5, até o 20, 2 até o 20, 3 até o 20, 11 até o 20, 20 a de 1 até 20. Quebraria isso daí, né? Então, esse é um problema que comumente a gente vê. Na resposta, quem for ver a saída é exatamente igual. Então, tá lá. Eu costumo falar assim, parabéns, você está se enganando, porque eu não estou sendo enganado porque eu sei fazer. Então, larga a mão de ser preguiçoso e faz. Se tem dúvida, me pergunta. E a gente tenta solucionar o problema. Não adianta enrolar a guerra, tem que tentar fazer o negócio aí para facilitar a vida. Então, essa gambiarra daqui, já vi muitas vezes, não adianta que isso não. Pelo contrário, eu fico com dó de você não ter conseguido fazer. Porque tá querendo me enganar e, infelizmente, não me engana, né? Porque eu não olho a execução do programa, eu olho o código. É visão Matrix, né? Então eu vejo o código lá caindo, as letrinhas lá. É isso que eu vejo, cara. Sempre vejo código. Então, dessa forma. Esse cara aqui, como eu disse, não é possível. Então, você fazer aqui um system out print ln não é. Tem que ser um system out print. E depois disso, sim, que eu vou fazer um ln. Vou separei os processos. Se você executar o programa dessa forma, compilou, executou, a sensação que você teve foi que não mudou nada. Realmente, aparentemente não mudou nada. Mas, olha só, vou fazer um segundo laço, né? E agora, olha só, esse laço fica dentro do outro, né? Então, um laço dentro do outro laço aqui. Então, tá dentro. Tanto é que ele tem um recuo, né? Ele tá lá para dentro. E a gente vai fazer agora int, já que eu usei i, qual que é a próxima? J. J igual a 1, ponto e vírgula, J menor ou igual a 10. Ponto e vírgula, J mais. E agora o que eu preciso? Eu preciso imprimir o J. Então vamos imprimir o J. System.out.print. E agora a gente vai fazer essa impressão. J. E aí eu vou adicionar um espaço para não ficar tudo coladinho, né? Porque ele é vírgula e o restante é espaço. Então, eu fiz isso daqui. Ele vai imprimir o valor de J. Só que o J vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, vale 7, até 10. E aí, quando terminar esse laço, ele pula de linha. Terminou, ele vai voltar, vai imprimir a próxima ocorrência do I, no caso 2. Aí vai imprimir de 1 a 10, vai pular de linha, vai imprimir o 3, de 1 a 10, pula de linha, e ele vai fazer esse processo. Ao final, nós temos exatamente lá a nossa saída, né? Olha lá que bonitinho. De 1 a 10 e de 1 a 10. Então, a gente tem aqui essa coluna, né? Aqui, essa coluna são os is que estão acontecendo aqui. E essas linhas, né? São as ocorrências do J. Se eu falar para você que isso daqui é um produto, você acredita em mim agora, porque você sabe que quantas vezes ele vai repetir esse processo? 100 vezes. Como que eu sei que é 100 vezes? 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. São as 10 ocorrências do I. E para cada ocorrência do I, eu tenho 10 ocorrências de J. Então, é um produto. 10 vezes 10, 100. Então, eu tive aqui 100 ocorrências, 100 repetições, né? Ele fez um processo de 100 repetições, né? Professor, Bonitinho. Diga. eu tenho uma pergunta. Pois não, claro. Então, o primeiro for, ele imprime todos os primeiros números da coluna, da primeira coluna, né?
Do 1 até o 10. Isso. E o segundo for, ele imprime de 1 a 10 da primeira linha, de 1 a 10 da segunda linha. Então, é como se ele tivesse feito uma primeira impressão que resolve a primeira parte e depois uma segunda impressão que resolve a segunda parte. É isso mesmo? É exatamente. Olha aqui. Ele imprime o 1. Aqui ele vai imprimir 1, né? Porque começa com 1, ó. O I tá valendo 1. Ele imprime 1, vírgula, espaço. Então, a primeira vez que ele fez, ele veio aqui e fez o seguinte. Ele imprimiu 1, vírgula, espaço. Aí, o que acontece? É isso que está saindo lá. Isso já existe. Aqui tem uma outra impressão. Ele vai começar um novo laço. Quando ele vier desse laço, ele vai imprimir aqui o valor de J. Quanto que vale o J? Ele vai imprimir 1. E depois ele vai imprimir um espaço. Então, ele vai imprimir aqui um espaço. Aí ele vai voltar, né? Ele volta aqui para cima. Agora o J não vale mais 1, porque ele foi incrementado aqui, agora ele vale 2. Então ele vai imprimir aqui 2 e um espaço. Aí ele volta incrementando, J agora vale 3, ele vai imprimir 3 e um espaço. 4 e um espaço, 5 e um espaço, 6 e um espaço, 7 o espaço, 8 o espaço, 9 espaço, 10 espaço. E aí, quando ele fizer isso, ele vai incrementar o J para 11. Aí, quando ele incrementou para 11, o que acontece? Ele não pode mais fazer isso. Ele vai sair daqui, né? Então, com o espacinho, ele vai sair daqui e agora ele vai vir para essa impressão. O que essa impressão faz? Dá um Enter. E aí, ele vai voltar. Essa chave daqui, ó. Vou tirar o zoom um pouquinho, ó. Fecha esse for. Então, ele vai voltar aqui. Só que ele vai incrementar o I. O I não vale mais 1. O I vale agora 2. Então, agora, isso daqui vai ser impresso aqui. Ele está dessa forma. Aqui eu tenho já na próxima linha e ele vai imprimir. O I vale 2, ele vai imprimir 2. Aí ele tem uma vírgula e um espaço. Opa, deixa eu só tirar aqui, que eu coloquei a mais. A vírgula e o espaço. Beleza. Isso daqui já estava lá dentro, ele vai vir para cá agora. Então, vai começar aqui. Aí ele vai pegar aqui, tem que imprimir o J. Vai imprimir 1, espaço, 2, espaço, 3, espaço, 4, espaço, 5, espaço, 6, espaço, 7, espaço, 8, espaço, 9, espaço, 10 espaço. Aí ele imprimiu. Terminou essa impressão daqui, o J vai estar valendo 11, estoura. Correto? Certo. Ele não considera que nessa primeira impressão, depois do 2, o J vale 2, porque ele saiu, ele pulou ali e saiu do laço. É isso, né, professor? Peraí. Deixa eu voltar. Aonde? O 2, espacinho. Ele imprime de novo 1, 2, 3. Ele não imprime 2, 3, porque ele saiu desse laço aqui. Não, ele não saiu. Ele está dentro do laço, ele ainda está executando. Olha aqui, ó. Ele está nesse laço. Ele executou a primeira vez, foi a primeira linha. Então, aqui é o valor do I, a primeira execução dela. Só que para cada ocorrência desse cara daqui, eu tenho esse outro laço aqui. Então, ele tem que executar todo esse laço para cada ocorrência do laço de fora. Ah, entendi. É por isso que ele para e começa do 1. Para e começa do 1. Exatamente, porque quando ele chega aqui e ele vai executar novamente esse cara daqui tá valendo 1, é o começo dele. E aí ele vai entrar nesse laço e fazer esse processo. E isso daqui vai se repetindo. Aí ele chega aqui, saiu dessa parte daqui, né? Ele vai vir aqui para baixo. E aí aqui embaixo o que ele faz? Ele pula de linha, né? Então aqui ele vai pular de linha. Tem um enter aqui. Agora, o que acontece? Ele volta lá para cima, porque o I está valendo 2. 2 mais 1, 3. O I agora vale 3. E aí, o que ele vai fazer aqui? A impressão. 3, vírgula, espaço. Aí ele começa o processo novamente dentro do outro for. Dentro do outro for, ele vai começar aqui, né? O J vale 1 de novo. Novamente, o J vale 1, depois ele fica valendo 2, depois ele vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e um espaço.
Quer dizer, se eu quisesse, por exemplo, que esses números fossem, como o professor comentou, de 21 a 30, eu mudaria aqui, int j igual a 21 e j tem que ser menor ou igual a 30. Sim, nesse caso, é complicado você mudar de 1 para 21 e de 10 para 30, porque ele vai imprimir esses valores, a gente está usando eles. Isso aqui não é simplesmente um contador. Ele não está contando e a gente não está deixando de utilizar. A gente, além de ser um contador, a gente está utilizando a variável. Se você colocar aqui de 21 a 30, funciona, porém aqui vai ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a gente teria isso daqui como resposta, né? Rodando. E ele imprime lá 1, 21, 22, 22, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 21, 22, 23, 4, 21, 22, e ele vai fazendo todo esse processo. Então, aqui é complicado você não começar no 1 e ir até o 10 justamente por conta da necessidade que a gente tem de utilizar essa variável. Se a gente não utilizasse ela, ela fosse somente para contagem, a gente utilizasse para repetir um determinado número de vezes, e a gente não está usando ela, beleza, não importa qual o valor. Posso fazer, sei lá, do 101 ao 110, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Do 102 ao 111, não importa. Você tendo 10 repetições daria certo. Nesse caso eu uso o valor, aí já não dá certo. É só esse cuidado que tem que lembrar. Se você usa a variável, pode dar problema. Então aqui, né, a gente precisa ser sim do 1 ao 10 para não ter esse enrosco. E aí a gente tem alguns outros exemplos desse daqui, né? Isso aqui é bem legal. Eu gosto desse esquema de repetição, né? A gente ficar repetindo várias e várias vezes o processo. Aqui é bem simples, ó. Você coloca um laço dentro de outro. Todos os exercícios dessa parte é um laço dentro de outro. Todos. Todos. Então a gente tem aqui, são 10 exercícios, se eu não estou enganado, né? Ali do 25, são 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 exercíciozinhos. 6 exercícios e os 6 exercícios é laço dentro de laço. Então, é o mesmo esquema. E aqui, olha só, o 26. Eu tenho aqui, ó, de 1 até 10. Então, eu tenho um laço aqui. Só que para cada ocorrência, eu tenho que fazer uma coisa. 1. Aqui são 1, 2. No 3 é 1, 2, 3. No 4, 1, 2, 3, 4. No 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu posso fazer isso? E é uma boa pergunta. É algo muito similar a isso daqui, então só para a gente poder fazer esse daqui, eu já vou dar um arquivo, salvar como, e a gente vai aproveitar, né, essa estrutura e a gente vai manipular ela. Então a gente vai começar aqui. Esse cara aqui, agora o 26, ele não pode mais ir até o 10. Ele tem que, se aqui é 1, né? Se aqui no início é 1, eu tenho que ir até 1. Se aqui é 2, eu tenho que ir até 2. Como que eu posso fazer isso? O que que você imaginaria que eu poderia utilizar para fazer essa delimitação? O que que eu poderia mexer aqui? Bem, se eu quero o limite superior, ou seja, esse cara aqui é o responsável pelo meu limite superior. Aqui é um valor fixo, é 10. Esse valor não pode ser 10. Ele tem que mudar. Ele não pode ser fixo. Se ele tem que mudar, se ele tem que variar, aqui tem que ter uma variável. Que variável que eu poderia criar ou utilizar para que, quando o i valha 1, aqui seja 1. Quando o i estiver valendo 2, aqui seja 2. Quando o i estiver valendo 3, aqui seja 3. Qual? O que eu devo fazer? J é igual a I, professor? Menor ou igual a i. Se eu fizer isso daqui, então colocando o i aqui, agora aqui não é mais um valor fixo, é um valor que vai ter alteração, é uma variável, um valor que vai variar. Olha lá que bonitinho,
compilando, executando, olha lá, exatamente a nossa saída. Simples desse jeito. Não é, eu falo que não é difícil porque não é realmente. Se esse cara vale 1 e aqui eu tenho que ter o limite até 1, ele é meu limite. Então, esse valor aqui é o meu limite. Isso daí que é o nosso trabalho. Descobrir isso daí. Então, aqui eu descobri que o meu limite é 2 e ele foi até 2. Meu limite é 3, ele foi até 3. Meu limite é 4, ele foi até 4. Meu limite é 5, ele foi até 5. Até o meu limite ser 10 e ele vai até o 10. Tá aí, a gente consegue fazer a nossa brincadeira, ele vai montando esse desenho dessa forma. Entenderam? Viu como que é bem tranquilo, é simples, né? O processo não é difícil. A gente trocou algo que era fixo por algo que não é mais fixo, algo que varia. Algo que varia em programação é uma variável. Então a gente trocou por uma variável. E aí a gente teve que identificar se a gente criaria uma nova variável, só que a gente percebeu que quando eu tinha um elemento, o i estava valendo 1. Quando eu tinha 2 elementos, o i estava valendo 2. Ou seja, usa o i vai fazer o seu trabalho de limitar ao que você precisa e vai resolver muito bem aí o nosso processo. Viu que bacaninha? Funciona bem essa brincadeira. Vamos ver aí um próximo exercício desse, né? O 26 foi isso. E agora, olha só, agora o bicho pega, né? Porque aqui eu tenho 1, eu tenho 10 aqui. Eu tenho 2, eu tenho 9. Eu tenho 3, eu tenho 8. Eu tenho 4, vai até 7. 5 vai até 6. 6 vai até 5. 7 vai até 4. 8 vai até 3. 9 vai até 2 e o 10 vai até 1. Existe uma lógica. Lógica existe. Vamos fazer ele imprimir tudo primeiro, né? Então, vamos fazer ele imprimir tudo novamente. Então, está imprimindo tudo. Então, o que a gente vê é que o final agora vai mudar de alguma forma. Mas, vou dar aqui. Opa, deixa eu só dar um salvar como aqui. Salva, arquivo, salvar como. Vamos fazer agora até o 27, né? Esse aqui é o 27. Esse é o, até não, este é o exercício 27. Tá aí. Compilou, já gerou. Se eu imprimir esse cara aqui até 10, né, ele voltou a ser o que era. Então, a gente executando esse exercício, a gente está vendo lá, ó, foi tudo até 10. Só que esse aqui tem que ser até 10. Esse, o 10, não pode entrar. Bom, se eu subtrair o i do 10, vai dar 8. É. Então, se eu fizesse isso daqui, né, subtraísse o i do 10, olha lá, ele iria até o 9. Não ficou legal. Tem alguma coisa aqui que ainda não está bacana. Era para ele ter ido até o 10. Como que eu posso fazer ele ir até o 10, né? Eu preciso que ele vá mais um, só isso. Bom, eu preciso que ele vá mais um, 11, menos o i. Compila, roda. Olha lá que bonitinho. Agora funcionou. Então, vai de 1 até 10 na primeira execução, de 1 até 9 na segunda, de 1 até 8 na terceira, e assim até chegar no 10. O 10 só vai até 1, e aí está resolvido o nosso problema. Funcionou. Belezinha. Então, a gente só precisa subtrair uma quantidade, porque o nosso i já estava ali, a gente estava usando, a gente estava fazendo fixo, aí depois a gente usou só a variável, agora a gente usa o resultado de uma conta. Então a gente está utilizando aí o resultado de uma expressão. E o restante do exercício mudou? Nada. O que mudou até agora é isso daqui. A gente só está mexendo nesse valorzinho daqui. Ele está fazendo toda a diferença. Então, por enquanto, a gente está mexendo só neste valor. E mexendo somente nesse valor. E está fazendo toda essa diferença na execução. Agora vamos lá dar um arquivo, salvar como, e vamos fazer o 28. Vamos ver lá o que o 28 pede, né? Olha lá, o 28 ele fala para a gente criar essa sequência. Ela tem 1, aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Aqui tem alguma coisa muito interessante. O limite é o 10, ó. O 10 vai acontecendo em todos, até não ter nenhum. Então, o limite é o 10. Então, beleza. Eu sei que aqui o limite é 10. Tem que ir até 10. Agora, o que vai mudar é isso daqui. O começo nosso vai mudar. O nosso começo vai mudar. O que, que vai acontecer? Quando começa o I valendo 1, o J não pode valer 1, ele tem que valer 2. Como que eu faço? Se o J é 1 mais 2, eu somo, mais 1. Então, esse valor daqui é mais 1 em referência a esse. Esse é mais 1 em referência a esse, mais 1 em referência a esse. Então, a gente pode fazer aqui, né, que o J é igual ao I mais 1. E olha lá que bonitinho, compilou, rodou, e olha lá a saída, ó. 2, 1, aí ele vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10 e o 10 depois não tem mais nada. Ó, que bacana. Então, a gente agora viu que a gente pode mexer sim no limite superior aonde ele termina, mas a gente também pode mexer aqui aonde ele começa. Então a gente mexeu aonde ele começa. Então a gente também pode mudar o valor de início, a gente pode mudar o início e o fim. A gente pode não deixar valores fixos, a gente pode colocar variáveis. Então se a gente colocar variáveis, ele pode funcionar de formas diferentes, de acordo com o que a nossa variável receber, né? Então, esse daqui, a gente mudou o início dele, né? Então, a gente está mudando o valor com o qual ele começa. Entenderam? Bacaninha, né? E aí, a gente tem o 29. Olha lá, o 29 é bacana. Esse aqui é do Shen. O Shen que deveria explicar esse aqui, ó. Aí, esse daqui é legal, ó. Ali vem 1, 3, 5, 7, 9. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 3, 1, 3, 5. Olha, então quer dizer que quando esse cara daqui é ímpar, ele imprime os ímpares de 1 a 10. Quando esse cara daqui é par, ele imprime os pares de 1 a 10. Então, ímpar, ímpares de 1 a 10. Pares, pares de 1 a 10. É isso que ele está fazendo. Ó, que bacana. Bem tranquilo também esse aqui, legal, né? Então a gente tem aqui algo que pode causar uma estranheza, né? Como que você poderia fazer? Bem, esse daqui, ele vai imprimir os elementos que são pares ou os elementos que são ímpares, né? De acordo com o valor do i. Se o i é par, ele faz de um jeito. Se ele é ímpar, ele faz de outro. Você pode fazer de várias formas, né? A forma que eu acho que você pensou e você poderia fazer, eu vou fazer aqui também. Então, a gente vai fazer um teste. Se o i porcentagem 2 for igual a zero, quer dizer que ele é par. Aí a gente vai fazer alguma coisa aqui. Se não, a gente vai fazer outra coisa aqui, que é quando ele é ímpar. Então, quando ele é par, eu tenho que imprimir os números pares. Então, a gente pode pegar agora e fazer isso dessa forma. Só para não ficar tão grudado, eu vou dar um Enter aqui para separar. Aí, fica mais visível os comandos. Eu posso fazer isso. Agora, eu posso imprimir aqui quando é ímpar e quando é par. É uma solução, primeira solução desse cara. Como que eu posso imprimir aqui os pares? Bem, se eu começar, por exemplo, se é par, eu começo no 2 e eu vou até 10. E aqui eu não faço a soma de mais 1. Eu vou falar que o J vai ser igual ao J mais 2. Eu vou contando de 2 em 2. Também funciona. Ele vai funcionar? Vai funcionar bonito aqui. E aí, ficou claro, né? Eu posso pegar e começar com esse cara aqui no 1. E aí eu vou somando
mais 2. Então, J mais igual a 2. Também é possível escrever contraído desse jeito. Estou deixando aqui, ó, a forma estendida e a forma contraída, né? Então, a gente tem aí as duas possibilidades. Rodando esse cara, compilou, rodou, e olha lá, ele tem exatamente a saída que a gente quer. Quando ele é ímpar, deixa eu aumentar aqui, né? Ficou pequeno. Olha lá, quando ele é ímpar, ele imprime de 1 a 10 somente os ímpares. Quando ele é par, ele imprime de 1 a 10 somente os pares. Tá aí, bonitinho, é uma das formas. Só dessa forma? Não, tem várias maneiras de resolver esse exercício. Aqui você utilizou um for, um if, for e um outro for. Então você tem quantas estruturas for? Você tem 3 laços e você tem uma estrutura de decisão, um if composto com o seu else, né? Então um if else. Tem outras formas de resolver isso? Tem outras formas de resolver. Então vamos fazer aqui, eu vou salvar como, sei lá, versão 2. Né? Versão 2. Então, uma outra possibilidade de resolução desse exercício. Só vou mudar o nome. Uma outra possibilidade de fazer esse exercício. Bem, posso fazer da seguinte forma. Vou tirar esses if daqui. E aqui, isso aqui vou tirar também. Repete não. Isso daqui a gente já tinha visto. Então, era como estava, né? A gente tem alguma coisa aqui, vai pulando de 2 em 2. Eu posso fazer ele ir de 1 até 10, e aí aqui eu não vou somar de 2 em 2. Eu vou continuar somando de 1 em 1. É uma outra possibilidade. Só que na hora da impressão, eu não vou imprimir direto. Antes de imprimir, eu vou fazer um teste, vou fazer um if. Se for o i, se o i for par, eu vou imprimir o J. Mas somente se ele for par, eu vou imprimir. Aí você fala assim, e se for ímpar? A gente tem um problema. Porque se eu utilizar um else aqui, ele vai imprimir em todos os casos. Isso aqui era um pensamento normal que eu acho que poderia ocorrer, né? E olha só o que vai dar de dificuldade se você fizer desta forma. Você pode estar querendo imprimir aqui o J, mas você vai imprimir o J somente se ele for par, e aqui somente se ele for ímpar. Só que ele vai imprimir, se for par, ele imprime aqui, quando é ímpar, ele imprime embaixo. Então, esse resultado, compilando, cadê? Tem alguma coisa que eu não fechei. Deixa eu ver o que faltou. Parananana. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Ô, louco. Ô, louco, meu. Tem gente demais aqui nessa história. Porque esse for tá na posição errada. Aí não dá para ver, né? Pronto. Quando você não alinha direito, aí fica difícil de localizar. Alinhando, bate o olho e descobre na hora, né? Então, ó, compilando esse cara agora, tá bonitinho, funcionando, rodando. E olha lá, ele imprime tudo. Aí você fala, ixi, não deu certo. Porque você está fazendo a comparação somente se o i for par. Mas não é isso. O i tem que ser testado quando ele é par. E o j só pode imprimir números par, ser impresso quando o j também for par. Então, eu tenho que fazer aqui, né? Quando o i for par, e a gente vai usar o operador lógico, e o j dividido por 2 também seja par. Então, se o i for par e o j for par, a gente imprime isso daqui. Senão, a gente vai fazer embaixo. E quando que ele vai fazer embaixo? Quando o i for ímpar e o j for ímpar. Também é uma saída. Você utilizou um 2 for e um if.
já diminuiu, né? Então, a gente estava utilizando 3 for e um if, agora a gente está utilizando 2 for e um if. Vamos ver se isso aqui resulta no que a gente quer, né? Putz, grila, não resultou. E aí, por que que não funcionou, né? Bom, vamos fazer o teste do porquê das coisas, né? Quando você chega aqui e tem um i par, ele vai cair. Então, vamos começar aqui com i ímpar, né? Ele vai cair na parte de baixo. Então, esse cara daqui, ele vai acontecer da seguinte forma. Como que é esse tal de EE? O que que esse EE é? Esse EE é o operador lógico E. Só que ele é o operador lógico E inteligente. O operador lógico E inteligente, ele vai analisar o primeiro termo quando ele é E. Se esse cara daqui é falso, ele já cai aqui no else. Ele não quer nem saber se esse cara daqui é verdadeiro ou falso. Ele simplesmente pula. Então, quando eu uso e E, não dá certo. E aí você pega e fala assim, e se eu utilizar o E burro? Bom, vamos testar com E burro. Compilou, rodou, aí você fala, putz, continua do mesmo jeito. Sim, continua do mesmo jeito. Você pode trabalhar à vontade com esses caras e não vai dar certo, porque a sua condição de teste desses números não vai resolver a vida. Então, trabalhar com for e o if dentro deles não dá. O if tem que ser fora e você faz um for para um e um for para outro. É a única forma que eu acho que funciona melhor, né? Mas aqui a gente tem um problema. Esse if daqui, ele vai imprimir uma vez ou outra vez ele vai imprimir. Sempre vai acontecer essa impressão. E isso daqui não é o que a gente quer. Então, para que isso daqui funcione da forma que a gente quer, tem que fazer umas modificações. O que eu penso, né? A gente sim tem que continuar somando aqui de 2 em 2, que eu acho que vai ficar melhor para a nossa brincadeira, né? Então eu vou começar aqui, ó. Vou fazer mais igual a 2, né? Para ir de 2 em 2. Só que, como que a gente tinha feito? Deixa eu abrir a nossa versão anterior lá. Deixa eu mostrar aqui. Como que a gente tinha feito aqui? Olha, ora o J começava em 2, ora o J começava em 1. Ora o J começava em 2, ora o J começava em 1. Quando que o J começa em 2? Quando ele é par. Quando que o J começa em 1? O J vai começar em 1 no else, ou seja, quando o número I for ímpar. Então tá. Então isso daqui, dessa forma, se mostrou ineficiente. Mas eu posso trabalhar com o valor do J, né? A gente tem que, se um número dividido por 2 ele resulta em 0, ele é par. Quando ele é par, ele tem que começar em 2. Então, tá. Então, se ele é par, ele tem que começar em 2 aqui. Isso aí a gente viu. Quando é par, ele tem que começar em 2. Mas quando ele é ímpar, ele tem que começar em 1. Sim, quando ele é ímpar, tem que começar em 1. E como que eu verifico se um número é ímpar? Quando o resto da divisão dele por 2 resta 1. Opa! Opa! E se eu pegar e fizer isso daqui? Menos isso daqui. E aí, bom, aí pelo que eu entendi, eu posso apagar tudo isso, sumo com tudo isso daqui, e aí beleza, você chega numa resposta que eu acho que vai valer. A gente colocou uma expressão, 2 menos 0, quando é par, ou 2 menos 1, quando é ímpar. 2 menos 1 é 1. Ou ele começa em 1, ou ele começa em 2. Compilando, executando, e aí você tem a resposta que você queria. Então é uma outra possibilidade. Você normalmente tem esses trabalhos, você vai testar alguma coisa que você tenha de expectativa, de estrutura na tua cabeça, né? Você vai tentar resolver. Quando você não consegue resolver, veja o que pode ser. Às vezes a gente está focando muito na estrutura, e não é nem a estrutura, né? É simplesmente a gente fazer alguma conta, alguma coisa que gere os valores que a gente precisa. Então, tá aqui a brincadeira. Quando é ímpar, ele vai pegar e ver aqui. 1, porcentagem 2, resta 1. 2 menos 1 é 1. Então, ele começa a imprimir do 1. Já quando o i estiver valendo 2, o 2 é par. Então, 2, porcentagem 2, não resta nada. Esse cara aqui, então, vai ser
0. Logo, 2 menos 0 é 2, ele vai começar no 2. Então, vai funcionar bonitinho. Então, tem essa possibilidade bem bacana de execução. Foi assim que eu acho que eu respondi para o Shen. Acho que foi dessa forma. É. A única coisa que você... Aqui o João está mostrando uma fotinha, onde ele colocou um if antes do for. Perfeito, João. Legal demais. Muito legal a tua solução. É isso mesmo. Agora você está decidindo qual que é o valor inicial do for. A mesma coisa eu fiz aqui. Isso aqui não, você não tem, né, uma expressão. Isso aqui não é um if, mas é uma expressão que gera ou 2 ou 1. Também da mesma forma. Você vai ter 2 ou vai ter 1, né? Então vai funcionar exatamente da mesma forma. A única coisa que o João fez de diferente aqui, vou escrever para quem não estiver conseguindo ver o conteúdo que ele colocou. A gente fez um if, aí você testou para ímpar primeiro, né? Então, se o i porcentagem 2 é não igual a 0, ou seja, se ele for igual a 1, vou colocar aqui, ó, se ele for igual a 1, se ele é ímpar, né? Ele é igual a 1. Se ele é igual a 1, o j começa com 1. Se não, opa, faltou um ponto e vírgula, perdão. Se não, o j começa com 2. Olha lá. E aí o que precisa? Que você tenha declarado a tua variável j antes, né? Então, por exemplo, ter o j declarado aqui, você deixa de declarar ele aqui. Então, é uma possibilidade bem bacana, olha lá. E aí, ou ele começa com 1 ou ele começa com 2. Compilando, ele precisa ter um igual só, né? Igual é comparação. Larga a mão de ser lerdo. Tá aí. Beleza, funcionou. Olha lá que bonitinho. Também roda bonitinho a nossa brincadeira, ó. Legal, essa daí é a solução do João. O João fez dessa forma, colocando um if para determinar o valor que vai começar o laço. Outra saída também, usou um for, um if, um for. Perfeito. Ou a gente tem lá a possibilidade de utilizar direto. Deixa eu ver aqui. Agora eu posso apagar. Ou pode fazer reduzida, né? Faz uma conta e você vai ter o valor. Qualquer forma é válida, não importa o tamanho da estrutura. Hoje, eu falo para vocês, a gente não está contando quantos comandos você faz por maldade. Eu estou contando para mostrar que pode ser resolvido com mais ou pode ser resolvido com menos comandos. Então, você opta por uma ou por outra e está tudo certo e vamos ser felizes e está tudo bonitinho. Muito legal. Vou fazer um arquivo salvar como, fazer uma versão 3 aqui e vou deixar a versão do João salva aí para vocês também. Salvar aqui. Versão 3 do João. Opa, não sei se eu salvei. Compilar aqui. Opa, beleza. Salvar como? Professor, Eu? você não é o 29? Não sei. É o 29? Eu tô fazendo 28? Eu acho que... Então eu acho que é o 29. Então tá. É o 29, eu errei. Não, só para ficar gravado, que daí tudo bem, não tem. Vou só arrumar aqui, depois eu mudo os nomes. Jura que eu fiz isso? Opa, beleza. Eu olhei no meu aqui agora e falei, nossa, eu coloquei 29. Aí eu fui conferir na lista, né? Falei, deixa eu ver na lista. Eu falei, ixi. Não, Era para porque ver se você estava prestando atenção. eu tava. João, você está reprovado, viu? Você não prestou atenção na aula. Brincadeira, hein, João? Eu só vi o título, ele resolveu o exercício, né, professor? Tem que. Mas que resolver exercício? Eu queria ver se ele estava prestando atenção. Ele não prestou atenção. Você está aprovado, Anice. O João não. O João está de DP. A gente vai ficar mais um semestre junto, João. Ai, que absurdo, né? Banquei bobeira. Desculpa. Vou corrigir.
aqui igual a 1, o nosso J tem que ser igual a 1. Também só vi na versão 3, né, professor? Estava dormindo aqui, não estava prestando atenção. Nice. Olha lá e deixa só o João, porque o João é que não falou nada. Fica lá me enrolando. Não entra nessa não, hein, ó. Aí, a versão do João. Depois eu corrijo esses nomes daqui. Tá tudo bonitinho lá. Agora, tudo certo. Tem a versão do João. Essa aqui é a versão do João. Versão do João. Tá aí. Bonitinha a versão do João. E ainda com todo o valor possível, né? Acho que foi todos desse, não, né? A gente tem mais um. Era mesmo, era o 29. Olha que lerdeza minha. Tá. O 6 eu acho que é bem simples também, né? O 6, o sexto exercício, no caso 30, né? Ele imprime um número que é ímpar. 2, ele imprime dois números que é par. 3, ele imprime três números que é ímpar. 4, quatro números pares. 5, cinco números ímpares. Assim até chegar no 10. 10 é par, então 10 números pares. E aí, ficou legal. Ó, uma coisa bacana. Esse aqui eu deixo para a próxima aula para a gente resolver. Deixar vocês fazerem um intervalinho. Combinado, professor. Tô aguardando o café, então. Tá bom. Eu acho que era isso que estava faltando nisso, pelo que eu entendi. Café. E eu tomei antes da aula meu cafezinho. Essa hora começa a dar